Todo mundo comigo, vamos ler. A palavra de Deus se encontra no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 2, verso 17. Vamos ler? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Pode sentar, amados. Queridos, nós vamos para a última exposição sobre teologia do Antigo Testamento. E hoje nós vamos fechar esse assunto. Já vimos assuntos como a imagem e semelhança, o estado de pecado do homem. Já vimos muitos pontos interessantes. E hoje nós vamos encerrar com a queda do homem, que devia ter sido uma das primeiras. Logo depois eu quero trazer novos estudos para os irmãos, e nós vamos estudar a partir da 10ª até a 13ª estudo. Nós vamos ver aí, amados, teoria da evolução, teoria da persistência, teoria do traducianismo, e vamos ver também a nossa doutrina, a teoria do criacionismo, que é a nossa, né? Tá bom? Tudo isso nós vamos ver aqui no nosso estudo. Então, hoje eu quero expor para você a queda do homem. Vamos sair daqui entendendo essa queda transparentemente, bem simples e fácil de ser compreendida, porque está nas Escrituras Sagradas. E eu quero dizer para você que a queda do homem, irmão, se refere principalmente à perda, né, do estado de obediência, né, para o estado de desobediência. O homem deixou de obedecer a Deus para desobedecer a Deus. Amados, essa transição foi causada pelo pecado. E o homem foi julgado, amados, e condenado pelos seus atos, pelas suas atitudes para com Deus, o Criador. E ele foi condenado à condenação eterna. Irmãos, o homem foi ou não foi criado por Deus com a condição de não pecar? Foi, né? Ele pecou porque ele quis, né? Ele quis pecar, mas ele foi também criado com a condição de não pecar. Bastava apenas obedecer a Deus, certo? O pecado, irmãos, levou o homem para o desastre, não só dele e o casal, mas de toda a natureza humana. Foi muito feroz ter o seu afastamento completo da presença de Deus. E você, onde é que Deus está aí com o homem perdido, com o homem desobediente? Você talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas é dos meus pensamentos aqui da palavra. Irmãos, e até os nossos dias, irmãos, a humanidade vem contabilizando o quê? Tristeza, né? Destruição na vida do homem. Pecado, irmão, por menorzinho que ele seja, é ruim, né? Até dentro da família, quando o filho desobedece, leva as palmadas, né? Hoje não pode mais, mas levava antigamente as palmadas, dos pequenininhos, né? Mas nem pode mais, né? No filho é maior, aí já não eram as palmadas. Quando o filho é maior, já era o quê? E já lá no sertão era vara, né? Era cipó, né? Eu não sei se o Imagínio usou, mas eu sei que antigamente a disciplina era maior, né? Mas, de uma forma geral, o pecado trouxe todas as mazelas. Imagine, irmãos, né, que o homem se meteu. Irmãos, o mundo e a natureza humana, amados, foram arruinadas por causa do pecado. A desobediência de um que seguiu para todos os homens. Nenhum está isento da desobediência. Nasceu sob a égide da desobediência. Amados,
E o efeito da desobediência trouxe ao primeiro homem, né, e para os seus descendentes a corrupção, amados, né, da morte espiritual, que ele morreu e já nasceu morto espiritualmente, e da morte física, porque depois de 80, 90, se viver um pouco mais, né? Morre. Porque aí o homem foi condenado a tudo isso por causa do pecado, amados, né? Então, amados, em Adão, a humanidade conheceu o quê? O pecado, amados, né? E também as suas consequências. Aliás, eu quero que os irmãos abram a Bíblia aí, Romanos 5 e 12. Eu quero que os irmãos leiam comigo esse texto sagrado, Romanos 5 e 12. Amados, que esse aqui, amados, é um texto chave, muito importante mesmo. 5 e 12. Vamos ler comigo, amados irmãos, 5 e 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos caíram, porque todos pecaram. Meus irmãos, o inimigo levou o homem à ruína e o imobilizou, amado, enfraquecendo, não é? Por causa do pecado, por causa da desobediência que o homem trouxe. Olha, irmãos, a situação do homem, amados, da queda, uma estratégia diabólica, arquitetada, meus irmãos, para destruir o homem, né, dos atos de reconhecimento de Deus em sua vida. Ele quer apagar Deus. Eu vou explicar para vocês onde é que Deus controla o homem. Tá? Nas coisas mais simples temos visto o homem que recebe ajudas, benefícios e apoia outros que o projetam na vida, amado, e quando estas pessoas chegam a um determinado momento, irmãos, se sentem no dever de ignorar, desconhecer, trair a quem lhe abençoou. Não acontece muito isso, né, irmão? Eu já vi vários casos desses, inclusive comigo mesmo. Eu até devo ter cometido também algumas traições, alguém que me ajudou também, eu não sou de ferro, mas tenho visto muito mais em relação a mim. Mas isso eu considero normal, porque isso é da natureza do pecado. Qualquer coisa errada, não boa, quem faz, irmão, eu vi hoje uma matéria que me chocou. Bolsonaro pediu para que o presidente e o primeiro-ministro de Israel perdoassem o Holocausto. Menino, eu nunca tinha conhecido essa resposta de Israel. Perdão não, porque o tratou como inimigo, mal, que continua sendo mal, e que ignorou o que o nosso presidente fez, ficou triste com o nosso presidente, porque ali é uma questão de condenação, que já foram lá atrás, fez isso, está condenado, não tem, você pode perdoar agora, esse camarada lá sair do inferno do céu? Pode mais não. Meus irmãos, o homem agiu deste modo, não é? Com Deus, traiu Deus, desconheceu a orientação de Deus. Não coma, porque você morrerá. E quando comeu, ia dizer aquele nomezinho, mas não vou dizer não, o cabra da peste fugiu da presença de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, vamos tratar sobre a desobediência. A desobediência. Eu quero que vocês abram aí Gênesis 2, 16 a 17. Né? Quero que vocês abram esse texto sagrado. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Nós vamos ler esse texto, amados. E eu quero que vocês prestem bem atenção o que é que tem aí na palavra de Deus, irmãos. Né? Muito boa para o nosso conhecimento. Né? Veja bem, meus irmãos. Né?
Deus, irmãos, disse ao homem para não o quê? Comer, não é? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente o que ele fez. Exatamente o que ele fez. Não é? Então, a desobediência foi o quê? A causa da queda do homem. Vamos ler agora comigo? 2, 16, 17. Vamos lá? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja como Deus foi curto e grosso. E lamentavelmente, irmãos, o homem, em sua consonância com a mulher, os dois lá num colóio lá, né? Como meu bem. E aí o homem fazer o quê, né? Certo? Então a mulher tinha dado ouvido a quem? Ao inimigo, ao invés de se manter se firmada na palavra do Criador, que os criou e orientou para eles buscarem, né? Para eles buscarem o prometido, né? Para eles viverem o paraíso e vida gloriosa aqui na terra para todo sempre. Foi isso que Deus queria que o homem vivesse dessa forma, não desobedecendo. Deus, amados, apresentou ao homem, irmãos, duas opções para ser escolhida. Uma se referia ao quê? A vida, a árvore da vida. E a outra, irmãos, a morte eterna, a árvore do conhecimento. O homem, irmãos, ao desobedecer a Deus, tomou a decisão errada para si, e assim, amados, a desobediência do primeiro homem passou a desobediência de toda a raça humana. Todo mundo entrou no pacote, certo? Em outras palavras, irmãos, a desobediência foi a causa da queda, irmãos. Na desobediência, o homem não obedeceu a Deus e fez a vontade dele ao invés da vontade de Deus. Infelizmente, irmãos. Eu quero que vocês depois leiam comigo Gênesis 2:9. Procura aí, fica com a Bíblia aberta. O pecado da desobediência, irmão, mostra quanto o homem não confiou em Deus. Não confiou. O homem, amados, não obedeceu ao Criador e assumiu pior. Ele assumiu uma posição de independência, né? De independência. Todas as vezes que o homem despreza a vontade de Deus e faz a sua própria vontade, ele manifesta o pecado da desobediência. Amados, o propósito de Deus para o homem era o objetivo, amados, que ele escolhesse, ele tivesse o livre-arbítrio e dissesse: não, vou comer não. Eu quero o que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Tu resolve. Não comer, não vou comer. Certo? Então o homem não deveria ter comido. Porque em vez de um novo céu, uma nova terra, que a gente está esperando para depois do céu e depois do inferno, a gente já teria lá no Éden a terra, um céu bonito, né? Para nossas vidas. Isso é muito importante, irmão, né? Então, ele deveria ter optado, como ele tinha o livre-arbítrio, pela árvore da vida. A árvore da vida. Para viver, irmãos, a vida para todo sempre. 2:9 diz o que, irmão? Vamos lá? Eu gosto muito desse texto. Olha as três árvores aqui: a salvação, o Enem, a árvore do bem e do mal, e a árvore da vida para sempre. Vamos ler aí comigo, amados? Se fez o Senhor toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também para a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Ok? 3 árvores aí. Viu aí? Árvores que a gente ia viver nesse paraíso. Aí tinha, irmãos, até o Baia tinha lá, né, tchau? Até o Baia tinha lá, o Baia, tinha Cambuí, tinha Massaranduba, entendeu? Tinha Cajamanga, aquela que tem uns espinhozinhos gostosos, quando é doce, né? Mas tinha manga, tinha todo tipo de árvore. Essas árvores se simbolizam a salvação. A árvore da vida significaria a eternidade. E a árvore do conhecimento do bem, a prova. Se o homem estava mesmo de acordo com Deus ou não. Infelizmente o homem disse, não. Igual aquele programa do Ratinho. Hoje é Ratinho. Antigamente era o programa de Silvio Santos, né? Bota uma pessoa sem saber o que estão dizendo e diz, você quer essa geladeira? Não! Você quer esse balaio sem nada? Sim! Então, amados, o homem ficou nessa situação, né? Entendeu? Eu fui até brando, né? Mas tem uns mais fortes. Você quer esse carro? A mulher diz, não! Então, irmãos. Quer esse ventilador? Pois é. Então, meus amados, os efeitos da queda do homem. Vamos aí para o segundo ponto. Irmãos, os efeitos trouxe impacto, amado, de alguém que fora inclinado por Deus para o bem, para o paraíso, para viver no céu, na terra, que Deus criou para o homem. O homem foi criado exclusivamente para o bem, irmãos, e ao se abrir, amados, os olhos, depois que ele errou, falhou, amados, aí a coisa ficou preta, né? Ficou ruim, abriu os olhos, após a sua decisão, ele se depara o quê, amados, com o resultado do bem e do mal. A sua consciência é ativada. Pronto. A única coisa que Deus hoje está presente dentro do homem é dentro da consciência dele. Ele sabe quando uma consciência é inclinada para o mal e outra para o bem. E ele escolhe quem ele quer. Mas quem ele escolher é porque será inclinado para o bem. Não será inclinado para o mal, irmãos. Amém. Certo? Então, o texto sagrado diz o quê? Abriram-se. Então, vamos ler comigo aí, amados. Aí, abriram-se. Gênesis 3 e 7. Vamos lá ler na Bíblia Sagrada. Aqui conosco, irmão. 3 e 7. Vamos lá. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Viu aí, meus irmãos? Homens inteligentes danados. Esse homem não teve nem coragem de dizer assim: ih, rapaz, o negócio foi diferente. Vamos procurar Deus, como é que a gente sai dessa? Ele disse: deixa comigo. Dou já um jeito. Vamos ali. Cortou uns crotes lá, tapou a frente de todos os dois. Pronto, resolvido o problema. Entendeu como é o negócio? Então, meus irmãos, são muitos os efeitos, irmãos, e estragos que o pecado, irmão, trouxe para o homem. Foi uma coisa terrível. Meu irmão, esse homem amanheceu quando abriu os olhos, né, irmãos, que a sua consciência aguçou e condenou ele. Eita, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Mulher, está diferente de antes, né? E ele disse: tu também, homem, está diferente do paraíso, né? Entendeu, amados? Será que no novo céu, na nova terra, um estudo que eu vou apresentar para vocês depois, o homem vai ter sexo? Lembra desse texto aqui, quando eu estou dando aula a vocês, viu? Quando eles foram expulsos do jardim, que eles abriram os olhos, o que foi que houve? Houve que ele viu ela de um jeito, ele de outro, e diz: agora, cubra isso aí, eu cubro aqui também. Entendeu como é? E aí, não quer dizer que ter sexo é uma coisa do desobediente, do cara que caiu. Porque antes deles cair, foi Jesus disse: crescer, multiplicar. Eu vou explicar isso a vocês. Por isso que eu não posso prosseguir, porque é complicado.
Tenho que estudar mais um pouco, amados. Não é? Então, amados, a transmissão do pecado de Adão para, irmãos, toda a raça humana foi simplesmente de perda total, perda para sempre. Ou foi condenado à morte e depois de morrer fisicamente vai para o inferno no estado de consciência, passar lá um bocado de tempo sofrendo no estado de interregno enquanto Jesus vem. E quando os cabos da peste vêm lá, perdidos, condenados no inferno, vão ser julgados para o lago de fogo. Aí eles vão ver o que é bom para a tosse, né? Queimando a vida inteira, não é? A Testemunha de Jeová discorda disso, mas fazer o quê? É aceita, né? Entendeu? Amado, a corrupção, a maldade, a morte espiritual e física alcançou o homem. Meus irmãos, os efeitos da desobediência, meus amados, os efeitos da desobediência, meus irmãos, com o homem uma inclinação em sua consciência para o mal, amado, chamado de estado de pecado. O homem passou a viver no estado de pecado. Nós nos convertemos, nós temos metade do estado de pecado com nós, né? A carne está conosco, né? A carne e o espírito. Que é que lá a gente dá uma derrapada e a carnezinha dá uma furadinha, né? Não é não? A queda do homem, irmãos, o colocou na direção e na inclinação para a prática do mal. Todo mal que se faz é ligado à carne que está dentro de nós, como crentes. Os incrédulos fazem aí, ó, né, a tudo ver, como diz a Globo, né? O homem desobediente, irmãos, criatura de Deus, traz dentro de si o elo de ligação de Deus, né, que é a sua consciência atrelada ao seu espírito. Ó, aquilo que eu disse, uma coisa que o homem é criatura, mas está lá dentro de Deus. Cabra. Estou lhe acusando o tempo todo aqui. Converta-se. Você está no pecado, você está inclinado pelo pecado, você vai para o inferno. Deus está dizendo. Tem pessoas que dizem, eu já sei que sou muito ruim mesmo, quando eu morrer eu vou para onde? Para o inferno mesmo. Já tem gente que diz isso. É a consciência pesada, não é, amados? Amados, precisamos entender essas coisas, irmão. E Deus traz isso para nós de Deus, que é a sua consciência que faz isso. Olha, irmãos, ao ser expulso do paraíso, amados, o homem passou a viver no outro ambiente. Ruim, pensa. O camarada chegou na prisão, quando entrou, ela adotou e disse, não fica aqui nem um minuto, eu tenho um diploma, eu quero ir para um negócio melhor. O perdão, o pecado, irmão, afetou imediatamente, irmãos, a raça humana no surgimento do sofrimento, ódio, violência, guerra e todos os males existentes neste mundo. Tudo é fruto do pecado, irmão. O ímpio, ele não percebe, está cego, está fazendo cegamente. Nós crentes, quando faz, a gente faz com os olhos abertos para a nova vida. Aí a gente, quando faz uma coisa errada, a gente é mais do que consciente. O ímpio faz desalutamente. Está nem aí. Na queda do homem, irmãos, a primeira coisa, ao abrir os olhos, eles se depararam com a vergonha. E assim, o homem, ao invés de reconhecer que errou, né, ele procurou o quê? Ele não procurou Deus para reconhecer o seu erro, mas tomou sua própria decisão e preferiu ignorar Deus. Quem se esconde é porque quer ignorar o outro. O homem quis ignorar Deus. Terceiro e último, amados, é a graça de Deus. Irmãos, esse é o melhor pedaço dessa lição. Eu estava aqui com agonia, cara. Certo? Falando em tanto pecado, tanta queda, tanta ruindade, maldade. Agora eu quero falar da graça. Preste atenção, amado. Né? O pecado afastou o homem de desfrutar a bênção
da salvação no paraíso. E outra coisa, ao continuar, seria a glória de Deus para sempre. Não é? Trouxe consequências morais e espirituais e o conhecimento da condenação eterna. Isso é terrível. E mesmo assim foi que houve com Deus a graça de Deus, irmãos, né? A graça de Deus foi de buscar o homem pecador. Ele poderia ter cortado tudo, né? Mas foi lá buscar o homem lá, né? E lhe oferecer a ele o quê? Um salvador eterno. Não é, irmãos? Uma iniciativa de quem? Do homem? Não, de Deus, da graça de Deus em procurar o homem. Vamos ler aí Gênesis 3:9. Olha, veja aí, amados, né? A atitude soberana de Deus, o grandão, puro, criador, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fez o quê? Foi buscar o pecador perdido, né? O que é que diz o texto sagrado? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ah, meu irmão, o homem disse: Senhor, ouvi a tua zoada, tu vinha por aí, a tua voz, e aí eu me escondi, né? Está vendo aí, amados? Uma atitude de quem não desistiu do erro que fez, fugiu, né? Fugiu, mesmo sendo recusada a oferta da vida, ele veio serenamente numa iniciativa primeira do homem, não é? Pois o homem se escondeu de Deus. Embora o pecado tenha contaminado o coração do homem, a graça de Deus é mais poderosa do que o pecado, pela sua infinita graça. A graça de Deus cobre tudo, irmãos. E Deus fez algo grande. E Deus amou o pecador de tal modo que fez o quê? Mandou o seu único filho, irmãos, ao mundo, né, para livrar o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Vamos ler Romanos 5:21. O pecado nem tem o poder da morte, amado. Grave isso aí, irmãos. Tem o poder da morte, enquanto a graça de Deus tem o poder da vida. Irmãos, olha, vamos ler comigo aí, Romanos 5:21. A fim de Deus, como o pecado, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, também reinasse a graça para a justiça da vida, mediante Jesus Cristo. Romanos 5:21, que bênção, né, meu? Meus amados, o plano, amados, da salvação, meus queridos irmãos, e redenção do homem, começou imediatamente na queda do homem. Primeiro, não deixou se prolongar, não, né? Aumentar a família, não. Foi os dois, só os dois lá, certo? Então, amados, imediatamente a queda do homem, na promessa do primeiro casal, da vinda daquele que perdoaria o pecado e condenação da morte, para reverter, amados, o quadro e levar, pela graça de Deus, o homem ao perdão e salvação da vida eterna, meus irmãos. Eu quero que vocês leiam comigo Romanos 5:8, amados, né? Então, por esta razão, amados, Jesus Cristo fez o quê? Veio ao mundo para realizar o resgate do homem pecador e fez o quê? Sofreu aqui, amado, e deu a sua vida em favor dos homens. Vamos lá, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, estou encerrando, meus queridos, nossa exposição bíblica, passo a passo, irmãos, e dizendo que a queda do homem afetou o homem, consequentemente afetou o mundo todo. E essa é a razão pela qual, irmãos,
os homens nascem com o pecado da natureza humana, e duas coisas acontecem: ele é inclinado para o mal e ele é afastado de Deus, irmãos, não é? A única solução para o homem se livrar do pecado que o condena à morte, irmãos, eterna, amados, é quem? O Redentor Jesus, que veio ao mundo para realizar a redenção do homem, irmãos, né? Fazendo o quê? Perdoando ele e fazendo o que mais? E garantindo o quê? A vida eterna. Amém, irmãos. Deus cumpre a sua promessa com o homem, envia seu Filho ao mundo, né? Filho amado, para vir, para pagar o quê? O preço e trazer o quê? A salvação, amados, para o homem perdido pecador. Amém, irmão?